corte na internet que se verificou praticamente desde a manhã de hoje até a esta hora. E a questão que se coloca, que muitos moçambicanos têm estado a fazer, será uma estratégia para conter a partilha e por essa via de vídeos, né? Conter a partilha de vídeos e por essa via conter também a intensidade das manifestações que têm-se verificado um pouco por todo o país. Eu começo consigo, Tomás Vieira Mário, cortando estas comunicações, porque seria ou não uma estratégia para conter estas manifestações? Faço essa pergunta porque todas as redes de telefonia móvel, falo da TMCell, da Movitel e também da Vodacom, estão num blackout em termos de internet. Será uma estratégia do Estado para conter as manifestações? Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. Boa noite também a quem está nos a seguir. Antes de mais, queria lamentar profundamente a perda de vidas humanas na sequência destas manifestações que foram convocadas em parte para contestar contra outras mortes. Não era de esperar que, contestando contra mortes, haja mais mortes. Isso é profundamente lamentável. Quanto à sua pergunta, seja quais forem as motivações, nós estamos perante bloqueio ao exercício de direitos fundamentais. O direito à informação, o direito à comunicação é um direito fundamental. Este tipo de direitos não é só nome, tem garantias constitucionais, segundo as quais, se tiverem que ser restringidas, há condições que a lei diz quais são as condições. Há de haver um estado de emergência, há de haver um estado de sítio ou declaração de guerra. São as três únicas condições em que o Estado os possa bloquear, comunicando e fundamentando perante o Parlamento. Se esta ausência da internet é um corte premeditado das empresas, elas incorrem o risco de serem processadas. Sim, processadas, porque não se fundamenta nos termos da lei, pior ainda, nem sequer houve qualquer comunicação. Estamos a pôr uma hipótese que é propositado, provavelmente é uma avaria, não sabemos. Uma avaria coincidente, digamos assim. Coincidências estranhas. De qualquer modo, o que eu quero dizer é o seguinte, isto é uma violação de um direito fundamental e, portanto, não é aceitável. Estamos, Leonardo, numa época politicamente delicada, em que está em causa, enfim, direitos fundamentais como é a questão política. Então, penso que as soluções devem ser muito comedidas, a situação não está nada fácil, deve haver muita ponderação por quem toma decisões para que, pretendendo acalmar a situação, a não possa agravar. Para já, queria dizer isto. Sérgio Massinho, como é que olha para esta questão do blackout na internet, com vários moçambicanos a reclamarem da situação? Bem, obrigado. Quero já saudar a Sr. Orlando, quero também saudar aqui ao Tomás, a colega de painel e também ao telespectador que nos segue do outro lado, o internauta, ouvinte também da rádio. É uma questão preocupante. Eu, sim, não vou repetir o que Tomás disse em relação àquilo que representa, do ponto de vista da consagração constitucional, o direito à informação, os meios. Esta é a forma como, na verdade, as pessoas têm se comunicado e não faz sentido que assim venha a ser restringido esse direito. Agora, há muito mais que se possa dizer em volta disso, porque, principalmente, nós temos muitas pessoas hoje que estudam usando a internet. Estamos exatamente num período do final do ano letivo para as pessoas, quer a nível secundário, quer a nível universitário, quer a nível de todos os níveis.
Portanto, há pessoas que estão a ficar prejudicadas. Estão a ficar prejudicadas, certamente, estão a ficar prejudicadas. Hoje também, com essa questão do trabalho remoto, estamos também com pessoas que praticamente, ainda que estejam em Moçambique, eles trabalham em qualquer parte do mundo e praticamente os seus negócios, as suas atividades ficam aqui prejudicadas. Estamos aqui perante uma situação em que muitos dos equipamentos que são usados para diversas realidades, para o controle das suas atividades, acabam usando sistemas de comunicação como tal, então prejudica. Independentemente de qual seja a razão, não vejo aqui qualquer justificação para restringir, devem ser encontrados outros mecanismos para impedir, ou seja, para neste caso, impedir que a situação possa desvalar como se pretende. Tomando em consideração este aspecto da restrição, não é apenas isso, porque, veja, e é verdade o que o Tomás diz, que apenas em situações claramente definidas na lei, e uma das quais seja a declaração, neste caso, da guerra, ou estado de sítio, ou seja, o que for, é que pode ser restringido esse direito. Provavelmente nós não sabemos, tenha já havido essa declaração da guerra, porque se nós olharmos para as nossas estradas hoje, nós vimos que quem está lá é o Exército, são comandos, são viaturas, na verdade, de guerra. Não são polícias que estão nas estradas a tentar conter aqui os ânimos, seja o que for. Então, provavelmente já estejamos a esse nível e não tenhamos ainda... Não é uma declaração clara. Uma declaração clara, e o que é muito estranho, porque se ainda não conseguimos declarar no que diz respeito à questão de Cabo Delgado, então não sei como é que nós conseguimos o fazer, colocar exército com aquele equipamento pesado daquela envergadura a nível das cidades. Não, provavelmente seja por isso. Eu acho que vamos ter que ver amanhã. Agora, em relação à responsabilização, sim, eu acho que qualquer um que se sentir prejudicado diante desta realidade pode sim responsabilizar as empresas, operadoras, e cada uma delas provavelmente vai ter que responsabilizar aquele que, se é que há, que lhes obrigou a ter que fazer o blackout, neste caso a ter que desligar o sistema para o efeito. Sendo uma estratégia, Tomás Vera Mário, seria acertada esta de não permitir a partilha dos vídeos, porque parece que a intenção é esta, fazer com que os vídeos das manifestações, dos tumultos, não sejam partilhados entre os moçambicanos? Bom, é assim, Orlando, ou há uma intenção séria de abordar o problema de raiz para se encontrar uma saída duradoura e que todos conheçam, ou então vamos andando com aspirina, não é? Com aspirina. Se for esse o caso, pouco adianta. Não é por causa da internet que as pessoas estão na rua. Nem é ela que lhes deu aso a que fossem à rua. De modo que não está aí a causa da manifestação. Logo, atacar a internet é atacar a causa errada. Não é essa a causa das manifestações. Nós somos uma sociedade que está realmente em um período muito crítico, e como eu digo, provavelmente qualquer medida que se tome pensando-se que é para conter, pode ter um efeito perverso, piorar o sentimento de cerco, o sentimento de bloqueio, o sentimento de liberdades restritas ainda mais, e portanto penso que não é a altura de decisões precipitadas à flor da pele, é a altura de tudo ser muito bem ponderado, sob o risco de perdermos tempo, acharmos que estamos a abordar a questão quando não estamos a abordar a questão de fundo. Então, penso que se a intenção é essa, não é por aí que se aborda o problema, não é a internet que vai acalmar seja o que for, porque as pessoas têm os seus sentimentos,
têm as suas ideias e é preciso abordar as ideias das pessoas e não um instrumento que é a internet, que está fora do contexto. Sérgio, assim, as pessoas pararam de partilhar estes vídeos. Isto para si pode ou não ter algum impacto na intensidade das manifestações? Bem, o que nós notamos é que, em algum momento, embora os vídeos fossem partilhados, eles não tinham qualquer impacto para aqueles que estavam no terreno, na verdade, diante das manifestações. Sem um e o outro podia ver. Então, não são os vídeos que, na verdade, criaram este movimento como um todo. Antes dos vídeos, as pessoas saíram à rua. Depois dos vídeos, as pessoas permaneceram na rua. E provavelmente, aliás, não provavelmente, mesmo depois da internet ter sido cortada, praticamente as pessoas permaneceram na rua. O que eu acho que isto pode vir a criar, certamente, é, se de algum modo, restringir, criar esse vínculo com alguma liderança que esteja por frente, neste caso, destas manifestações. Mas isso cria um outro problema. É que já retira, neste caso, o centro das atenções, ou seja, aquilo que é o líder principal, e começa também a criar outros grupos com outros líderes que vão despontar de alguma forma e começam eles mesmos a movimentar. Aliás, porque existem líderes em cada bairro que, na verdade, têm estado a movimentar essas pessoas todas. Então, a ser assim, diante dessa realidade, e sendo que as pessoas, na verdade, não encontram este meio de poderem se comunicar, que de alguma forma pode também criar alguma dificuldade, vão ter que se readaptar. Aliás, em 93, quando nós tivemos a primeira manifestação, nós não tínhamos esse sistema de comunicação como tal. Não é? Nós tivemos depois a manifestação, não apenas em 2003, mas tivemos em 2008, tivemos em 2012, tivemos também, quer dizer, todos esses anos. Não era, é verdade que mais para cá, em 2012, 2013, pode ter havido, mas antes disso não era assim. Então, e as pessoas comunicavam-se, e houve de alguma forma, provavelmente se nós compararmos aquilo que foi o impacto das manifestações de 93, por causa dos chapas e por aí em diante, quer dizer, foi muito maior que estas que nós temos estado a assistir agora. Agora, o que quero concordar é que, na verdade, a internet não é o problema, não é a solução. Há outras soluções que devem ser encontradas e uma dessas é o diálogo, é exatamente conversarmos, encontrarmos um espaço para colocar os reais problemas. Muito bem, vamos também começar a falar do impacto destas manifestações. Vamos a falar de mortes em várias províncias do país, saque, parte, neste caso, de algumas pessoas que são oportunistas, estão nessas manifestações, e destruição de bens públicos e também privados.